O livro de Ester é um dos livros mais excitantes e curiosos da Bíblia. A história se passa 100 anos depois do exílio dos israelitas na Babilônia, e enquanto alguns judeus já haviam retornado para Jerusalém, como Esdras e Neemias, muitos ainda não haviam retornado. E então, o livro de Ester é sobre uma comunidade judaica vivendo em Susa, capital do antigo Império Persa. Os principais personagens da história são dois judeus, Mordecai e sua sobrinha Ester. E também temos o rei da Pérsia, que é uma espécie de beberrão nessa história, e temos também o oficial da Pérsia, Amã, o ardiloso vilão. Agora, esse é um livro curioso da Bíblia, muito pelo fato de que Deus não é nunca mencionado, nenhuma vez, o que pode parecer estranho para você. Quer dizer, a Bíblia não é sobre Deus? Mas essa é uma brilhante técnica do autor, que aliás é anônimo. É um convite para ler a história procurando pela atividade de Deus, e existem sinais disso por toda a parte. A história é cheia de estranhas coincidências e viradas irônicas, e tudo isso te força a ver o propósito de Deus trabalhando por trás das cenas. Vamos nos aprofundar na história. O livro começa com o rei da Pérsia dando 2 banquetes festivos e elaborados que duram um total de 187 dias. E tudo isso é com um grandioso propósito de mostrar toda a sua grandeza e esplendor. No último dia deste banquete, ele está bem bêbado, e ele demanda que sua esposa, a rainha Vasti, apareça na festa para mostrar sua beleza. Ela se recusa, e então, bêbado e furioso, o rei depõe Vasti, e faz esse decreto bobo de que todos os homens persas devem agora ser os mestres de seus lares. Depois, ele faz um concurso de beleza, porque ele quer achar uma nova rainha. É como se fosse uma novela bem ruim, mas é bem aqui que somos introduzidos a Ester e Mordecai. Ester esconde sua identidade judia e entra no concurso de beleza, e vence. E então, o rei está tão obcecado com Ester que ele a eleva a ser a nova rainha da Pérsia. Agora, depois disso, e ainda mais acidental, é o fato de que Mordecai acaba escutando um plano de 2 guardas reais para assassinar o rei. E então, ele forma Ester, que avisa ao rei, e Mordecai recebe o crédito por salvar a vida do rei. Agora, bem aqui, desde o início, Deus não é mencionado em lugar nenhum. Mas isso tudo parece ser providencialmente ordenado. O que Deus está aprontando? Você tem que continuar lendo. Nós somos introduzidos a Amã, que não é persa. Ele é chamado de Agagita. Ele é um descendente dos antigos Canaanitas. Lembrem-se de 1 Samuel capítulo 15. O rei eleva a Amã à posição mais alta do reino, e ele demanda que todos se ajoelhem perante Ramã. Porém, quando Mordecai vê Ramã, ele se recusa a se ajoelhar, o que, é claro, enche Ramã de raiva. E dia após dia, os oficiais do palácio ainda o questionavam: por que você desobedece à ordem do rei? Mas Mordecai não lhes dava atenção, e dizia que era judeu. E quando Amã descobre que Mordecai é judeu, ele convence o rei com sucesso a legalizar esse decreto maluco para destruir todo o povo judeu. E para decidir a data de aniquilação dos judeus, Amã rola um dado. Um dado é chamado de Pur, em hebraico. Guarde essa informação para mais tarde. 11 meses depois, no dia 13 de Adar, todos os judeus irão morrer. Amã e o rei, então, têm um banquete de bebidas para celebrar essa horrível decisão deles. Então, o foco agora está em Mordecai e Ester, que são a única esperança para o povo judeu. Eles fazem um plano onde Ester irá revelar sua identidade judia para o rei e pedir para que ele reverta o decreto. Mas, abordar o rei sem um decreto real é, de acordo com a lei persa, um ato passível de morte. Então, em uma declaração-chave, Mordecai ele está confiante de que, caso Ester fique em silêncio, a salvação dos judeus virá de outro lugar. E então, Mordecai diz:
Quem sabe, talvez, você se tornou rainha para esse momento exato, que está em Esther 4:14. Esther responde com bravura e ela propõe ir até o rei com essas palavras surpreendentes: Se eu morrer, eu morri. Esther 4:16. E então, nós começamos a ver a irônica reversão de todos os planos maléficos de Amã. Esther dá um primeiro banquete para o rei e Amã, e ela diz que quer fazer um pedido especial para ambos, num banquete exclusivo no dia seguinte. Então Amã deixa o banquete totalmente bêbado e vê Mordecai na rua, e ele fica cheio de raiva, e ele ordena que construam uma grande estaca para que Mordecai possa ser empalado pela manhã. Parece que as coisas não podem piorar para os judeus e para Mordecai. Mas, de repente, a história muda. Acontece que naquela noite o rei não consegue dormir, e ele pede que as crônicas reais sejam lidas para ele, como uma boa história de dormir. E acontece dele ouvir sobre como Mordecai salvou a vida do rei. Ele tinha esquecido completamente. Então, pela manhã, Amã entra para pedir a execução de Mordecai. E no momento, o rei ordena a Amã que honre Mordecai publicamente por ter salvado a sua vida. E então agora, Amã tem que levar Mordecai pela cidade em um cavalo real, dizendo a todos que o glorifiquem. Que reviravolta! Agora, esse momento da história é uma mudança no livro todo. É a queda de Amã e a ascensão de Mordecai ao poder. Veja como isso funciona. No dia seguinte é o segundo banquete de Esther. O rei e Amã chegam, e Esther informa ao rei que, primeiramente, ela é judia, e segundo, que Amã legalizou um decreto para assassiná-la, para assassinar Mordecai, que havia salvo a vida do rei, e para assassinar todos os judeus. Agora, o rei tinha bebido bastante, então, quando ele escuta tudo isso, ele entra em mais uma fúria etílica. E ele ordena que Amã seja empalado na mesma estaca que ele havia feito para Mordecai. É um jeito irônico e violento para Amã morrer. A execução de Amã, porém, não resolvia o problema do decreto de matar todos os judeus. Agora, o foco se vira para Esther e Mordecai, enquanto eles planejam uma forma de reverter esse decreto. Eles descobrem que o rei não pode revogar um decreto que ele já havia feito. Então, ao invés disso, o rei comissiona Mordecai para fazer um contra-decreto. No dia estabelecido de que todos os judeus deveriam ser mortos, no dia 13 de Adar, agora os judeus são ordenados a se defender, a destruir todos aqueles que querem matá-los. Então Mordecai, Esther e os judeus espalhados realizam banquetes e festas para celebrar o novo decreto. E Mordecai é elevado para se sentar com o rei. Eventualmente, o dia do decreto vem, e os judeus triunfam sobre seus inimigos. Primeiro, eles destroem a família de Amã, e depois qualquer oficial persa que havia se juntado aos planos de Amã. E no segundo dia, eles recebem permissão para destruir qualquer um que planeje algo contra eles, espalhados por todo o reino. Isso resulta em alegria e celebração pelos judeus terem sido resgatados da aniquilação. A história conta, então, como Esther e Mordecai estabeleceram por decreto esse festival anual de 2 dias do Purim, para comemorar a salvação da destruição. E o nome do festival vem do dado de Amã, lembre-se, Purim. O livro conclui com um pequeno epílogo, e Mordecai sendo elevado a segundo no comando do reino. E nos é dito que com grandeza real e esplendor, os judeus prosperam no exílio. Agora, volte um pouco. Perceba como essa história inteira foi estruturada. A história é cheia de momentos irônicos, de reversão, mas nós podemos ver agora a história toda estruturada de forma ironicamente reversa, bem nos detalhes. Então, a festa de esplendor do rei e os decretos são espelhadas pelo esplendor de Mordecai e as festas e o decreto final. Esther e Mordecai, eles primeiro salvam o rei, mas agora no final, eles salvam todos os judeus.
Depois, você tem a elevação de Amã e o decreto e o banquete, que é revertido pela elevação de Mordecai, o decreto e o banquete. E bem no centro, você tem Ester e Mordecai planejando e os dois banquetes de Ester, que atuam como uma estrutura envolvendo o grande momento de reversão de toda a história, a humilhação de Amã e a exaltação de Mordecai. É lindo! Outra coisa fascinante neste livro é a ambiguidade moral desses personagens. Tem um monte de bebidas, e raiva, e sexo, e assassinato, dos quais Mordecai e Ester fazem parte, sem mencionar a violação deles de muitos mandamentos da Torá, como o de não casar com gentios ou comer alimentos impuros. E a história não está colocando Mordecai e Ester como exemplos morais, como se estivessem endossando todos os comportamentos deles. Mas eles são colocados como modelos de confiança e esperança, quando as coisas ficam bem ruins. E então, o livro de Ester volta à questão que nós começamos. Por que Deus não é mencionado? A mensagem do livro aparenta ser que, enquanto Deus aparenta estar ausente quando seu povo está exilado, quando eles não são fiéis à Torá, isso significa que Deus se cansou de Israel? Que Deus abandonou suas promessas? E o livro de Ester diz: não, nos convida a ver que Deus pode e trabalha nessa bagunça real e ambiguidade moral da história humana. E ele usa da fidelidade de pessoas, até mesmo moralmente compromissadas, para completar seus propósitos. E o livro de Ester nos pede para sermos dispostos a confiar na provisão de Deus, mesmo quando não conseguimos ver ele em ação. E a ter esperança, não importa o quão ruim as coisas estejam, Deus é comprometido a redimir seu mundo. E é sobre isso que trata o livro de Ester.